uma vida saudável. Nós estamos nessa semana discorrendo sobre esse tema e dentro desse tema que tem sido tão precioso, temos falado a respeito de viva saudável. Viva saudável, pensando no corpo, na alma e no espírito. Viva saudável vem com o objetivo de aumentar a nossa imunidade, um acréscimo extraordinário sobre a nossa vida, mexendo com a alma humana, com a nossa psique. Se a alma estiver bem, a psique vai estar excelente. Se a psique estiver boa, as chances de um corpo não enfermar são gigantescas. Por isso, cuide do seu corpo, porque a sua vida interessa. Sua alma interessa, você tem um valor importantíssimo, então vamos viver de uma maneira saudável. E o tema de hoje para nós é mente sadia, corpo sadio. Uma mente sadia vai proporcionar para você um corpo sadio e é esse o nosso pensamento no dia de hoje. Nós vamos dividir essa aula e tem para mim que é uma aula extremamente importante, que é uma live extremamente importante, porque aqui na nossa mente vai estar marcando o termômetro para todo o nosso corpo. Uma mente sadia, um corpo saudável. Então a mente precisa estar em sintonia com o corpo e com o espírito, já que a mente está relacionado à alma. Vamos nesse pensamento aqui hoje discorrer, mas grave bem essa mensagem. Se você pode, compartilhe com alguém, porque eu não tenho a menor dúvida que essa aula será muito importante para pessoas que estão perto de você, talvez na sua página, pessoas conhecidas, porque mente sadia, um corpo saudável, e com tantas toxinas e tantos lixos que a gente tem visto na TV, nós precisamos buscar esse apoio, esse equilíbrio em Deus para termos aí uma vida saudável. Mente sadia, corpo saudável, e com esse tema hoje nós fechamos, ainda que voltaremos outras vezes para nós cuidarmos dessa matéria tão importante que é a alma humana. O texto que nós lemos todos os dias para a abertura e vamos continuar lendo hoje ainda continua sendo de João 3, 1 e 2, quando diz: amado, eu oro para que você tenha uma boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, se a minha alma estiver ok, o meu corpo vai receber a saúde necessária. Tem um dos pais da igreja, Tales de Mileto, mais ou menos por volta do ano 120 depois da era cristã, ele deixou uma frase que ele diz assim: a felicidade do corpo consiste na saúde do físico, do espírito na sabedoria. Ele diz: a felicidade do corpo consiste na saúde do físico, do espírito e na sabedoria. O nome dele é Tales de Mileto. Nossas lives pela manhã têm tomado conta aqui de buscar o corpo, a alma e o espírito em perfeito equilíbrio, em uma grande harmonia, para que possamos viver bem, como Jesus disse, que ele veio para nos trazer vida em abundância. Podemos passar momentos difíceis, todavia sabemos muito bem que o Senhor que nos sustenta, nos guarda, continua nos fortalecendo a cada dia. Então que seja um excelente dia para todos nós, uma excelente sexta-feira, uma preparação para um final de semana muito precioso. Mente sadia, corpo sadio. Olha só o que o Novo Testamento diz através do apóstolo Tiago. Tiago 1, versículo 7 e 8 diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.
Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então eu preciso, com uma mente sadia, saber muito bem para onde eu estou indo, o que eu quero fazer, os meus objetivos e as minhas metas. Em uma outra tradução, Tiago diz: o homem dobre, ou seja, de dupla personalidade ou de duplo caráter, onde em um momento ele fala uma coisa, mas as atitudes mostram outra. Ele está dizendo para mim que eu preciso ter uma postura firme, uma mente saudável, com atitudes saudáveis, sabendo muito bem para onde que eu estou indo. O Antigo Testamento, Jeremias 17:10, já me traz aqui um up, para que eu possa entender que Deus não está longe de nós e que Ele vai retribuir segundo aquilo que eu estou pensando, imaginando. Quando diz, Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17:10 me ensina que o Senhor sonda o coração e a mente, que o Senhor sonda as emoções e Ele vai trazer uma recompensa segundo a nossa conduta, de acordo com as nossas obras. Deus olha a intenção do nosso coração, Deus olha a intenção da nossa alma, Deus olha a intenção daquilo que nós vamos estar fazendo e realizando. Deus vai nos visitar a cada amanhecer e a cada anoitecer e ver como está o estado do nosso coração, e dentro disso Ele vai recompensar. Por isso que eu preciso buscar uma alma sadia, porque essa alma sadia vai ser para mim a garantia de uma retribuição divina para o bem, de coisas boas. Não se engane, não me engano, não podemos nos enganar. Deus conhece a motivação do nosso coração e da nossa alma. Pensando nisso, como está a sua mente? Como está o seu coração? O que tem abastecido os seus pensamentos? Qual a influência que você tem recebida no seu interior? Que você tem recebido na sua alma? O que é que tem dominado e permeia cada dia esses seus pensamentos? Já que lembrando que naqueles desenhinhos que eu via na adolescência, alguns anos atrás, havia de um lado um diabinho e do outro lado um anjinho, e aquele diabinho falava, faça tal coisa, e o anjinho, não faça tal coisa. O que é que tem alimentado teus pensamentos? O que é que tem te impulsionado a realizar as coisas? O que é que tem te influenciado mais e de uma maneira direta? Todo o seu corpo sentirá diretamente os efeitos de uma mente doente. Uma mente doente vai produzir um corpo doente, com atitudes doentes, com colheitas de doença. Uma mente doente vai produzir um corpo doente, que vai produzir uma colheita também doentia, que vai trazer para mim prejuízos também. Para isso, pensando na nossa introdução aqui de hoje, para que a minha mente esteja sadia e assim todo o meu corpo saudável, eu quero listar com vocês algumas lições que nós vamos aprender aqui da palavra mais poderosa que pode mudar o curso do homem e da mulher, a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos aconselha, nos direciona e nos ensina a fazer para termos uma mente sadia, com pensamentos sadios, e temos então uma grande colheita. Para que eu e para que você tenhamos uma mente sadia e assim todo o nosso corpo seja saudável e sadio, primeiro, avalie espiritualmente a sua mente pela oração. Avalie a sua mente, avalie espiritualmente a sua mente pela oração. Salmo 26, versículo 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me, e examina o meu coração e a minha mente. Sonda-me, Senhor, e prova,
e examina o meu coração e a minha mente. Você sabia que muitas pessoas têm deixado de orar porque a mente já está sendo infrutífera? Muitas têm parado com o processo da oração porque a mente não está legal e ela se sente tão culpada lá no interior que ela não vai orar a Deus. O salmista me ensina que eu preciso fazer uma avaliação hoje, agora, de como está a minha mente, o que é que tem dominado a minha mente. Lembrando mais uma vez que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem trevas, quão densas trevas há em você? Se em tudo que você vê coisas erradas, com motivos de crítica, e isso tem dominado também a sua alma, Jesus está dizendo que todo o seu corpo será trevas. Então, seja a enfermidade, vai chegar. Sonda-me, vamos para a oração e vamos ver o que é que está passando pela nossa mente. Uma avaliação firme e forte. Eu escrevi aqui, da forma muito pessoal, ore a Deus avaliando profundamente a sua mente, pedindo que o Espírito Santo faça uma espécie de passar o antivírus, né? Passar o antivírus para fazer uma avaliação de tudo aquilo que tem chegado ao seu interior. Isso é importante. Vamos fazer um scan, uma avaliação, um antivírus na nossa mente, para ver o que é que tem permeado a nossa mente. Existe alguma influência maligna de prejuízo, de levar vantagem, de passar o pé, de dar o troco? Avalie-se. Faz uma avaliação, porque isso vai prejudicar o seu corpo. Agora, fazendo uma avaliação clara e vendo que alguma coisa está errado, alguma maquinação estranha, isso vai trazer para mim uma saúde emocional, uma saúde mental, e isso vai refletir no meu corpo e vai refletir também nas pessoas que estão perto de mim. Se você fica olhando e vendo que os defeitos estão nas pessoas, e você não consegue olhar para dentro de você e fazer uma autoavaliação também da sua vida, você está enfermo. Você está caminhando para uma enfermidade emocional. Você está caminhando para não ter uma mente sadia. Uma mente sadia consegue fazer uma autoavaliação de si e uma autoavaliação do momento. Se estamos pensando que as pessoas precisam mudar, eu preciso mudar o foco da minha visão e olhar para o meu espelho para ter uma mente sadia. Uma mente sadia, o corpo será saudável. Por mais que as pessoas possam cuidar do corpo, por mais que elas possam fazer atividades físicas, se ela não se alimentar bem, não vai produzir efeito nenhum. Da mesma maneira que se eu não alimentar muito bem a minha mente, por mais que eu faça no meu corpo, eu não vou conseguir ter um corpo saudável, porque a minha mente está doente. Uma mente doente não vai permitir com que o corpo seja saudável, porque as doenças psicossomáticas vêm de origem emocional. Segunda coisa que eu penso junto com você aqui: mantenha a sua mente renovada por você mesmo e uma mente renovada também pelo Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O sistema hoje é de criticar, o sistema hoje é de brigar, o sistema hoje é de apresentar defeitos nos outros. Esse é o sistema que nos é apresentado. Você olha para as pessoas e faz um pré-julgamento, e algumas nós fazemos um julgamento definitivo na vida da pessoa, trazendo uma sentença, brigando todos os dias e produzindo toxinas no organismo e afastamento de pessoas. Olhando para o texto que a gente vê aqui, Paulo está dizendo assim, ó,
é necessário que haja uma renovação de mente. Eu não posso ser igual a todo mundo. Eu não posso tomar a forma desse sistema, porque senão isso vai produzir em mim uma enfermidade. Das grandes. Por que a gente olha hoje e a família está doente? Porque a família está lutando dentro da sua própria casa. Mãe contra filhos, pai contra filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos e se degradando com palavras e discussões, e tudo isso tem trazido uma enfermidade individual dentro da célula, que seria o lugar de cura, que é a família. Se o ambiente da tua casa está assim, antes de apontar o dedo para o trem, faça uma avaliação de você mesmo. Faça uma avaliação séria de você. Faça uma autoanálise dentro de você. Não permita que o mal entre na sua mente maquinando alguma coisa, ou o que falar, ou querendo levar vantagens e vomitando tudo aquilo que você acha que tem direito, e depois você vem dizer assim: pronto, falei tudo que eu tinha que falar. Deus quer nos visitar. Então Paulo fala assim: vamos manter uma mente renovada, vamos ser pessoas diferentes, vamos caminhar para uma diferença diariamente. Alistei aqui para nos ajudar em tudo isso. Diariamente, tudo que recebemos de informação em nossa mente está sendo colocado em xeque. Você precisa manter sua mente renovada pelo Espírito Santo. Você precisa manter a sua mente renovada pelo Espírito Santo. E não é fácil nós fazermos uma autoavaliação da nossa vida. Normalmente nós fazemos uma autoavaliação da vida dos outros, porque conosco está tudo ok, conosco está tudo certinho, conosco está tudo redondo. E aí, dentro dessa casa, dentro desse ambiente, há um ambiente desconfortável. Abro um parênteses aqui e vou contar para vocês aqui nesta manhã a minha experiência. Minha experiência dentro da minha família Pereira, seu João Pereira, dona Rosalina D'Alonso Pereira, e minha irmã e meus 3 irmãos, do qual o João está aqui também participando com a gente. A Lúcia é a mais velha, depois vem eu, depois vem o Ademir e depois vem o João. Na nossa mente, na nossa psique, na minha pelo menos, meu pai tinha minha irmã como sendo a favorita. Por conta disso, desde quando eu comecei a entender essas coisas, eu brigava com a minha irmã e tinha certeza absoluta que à noite eu ia apanhar do meu pai, e era dito e feito. Chegava em casa, meu pai chegava em casa, minha irmã contava para ele, o couro comia para o meu lado. Quando ela casou, fizemos festa do casamento da minha irmã. Vai tarde. O tempo passa. Depois vem as revés e as dificuldades que ela passou na vida. Aí eu percebi que na verdade não havia sentimento, havia amor. Mas na minha cabeça, o meu pai tinha minha irmã como sendo a preferida. Até um dia em que eu decidi romper o distanciamento que havia dentro de casa. Decidi, através de uma ação maravilhosa de Deus, eu estava começando a ir na igreja, a entender as coisas de Deus, e eu entendi que a coisa não precisava ficar daquele jeito. E eu queria ter uma vida saudável, uma mente saudável, e eu não queria que aqueles pensamentos negativos do meu pai dominassem também ainda a minha mente. Foi então que eu, em um momento, eu preciso conversar com meu pai. Uma ação direta de Deus em um culto, que a mensagem não foi nada daquilo, mas era algo que Deus estava falando diretamente no meu coração. E quando ele estava falando diretamente no meu coração, eu falei: vou buscar uma reconciliação com meu pai. Quebrou-se o orgulho de achar que era o meu pai que deveria me procurar. Não, eu vou procurá-lo. Porque no meu pensamento de orgulho ele é pai, então ele deve vir me procurar porque eu sou apenas o filho. Mas como eu estava com uma mente sadia, uma ação do Espírito Santo na minha vida, cheguei em casa, eu fui ligar para o meu pai. E ligando para o meu pai, na hora que ele atendeu, eu pedi bênção: pai, Deus abençoe meu filho, tudo bem, falamos um pouco do futebol e tudo. Ele perguntou se eu queria falar com a mãe dele. Eu falei: não, pai, eu estou ligando aqui porque eu quero falar com o senhor, eu quero dizer para o senhor que eu te amo
e que o Senhor é uma pessoa muito importante na vida, e se não fosse o Senhor eu não estaria neste mundo. Aquele silêncio ensurdecedor do outro lado. Parece que moveu um coração dele, mas moveu o meu, que no outro dia eu fui trabalhar. E quando terminou meu trabalho, estava voltando para casa, me parece que uma voz tão maravilhosa do Espírito Santo falou assim: "Hoje foi legal, hein? Você percebeu como você dormiu bem?" Eu falei: "Sim, percebi." Ele falou: "Por que você não vai lá agora? Não vai lá agora, pessoalmente, e fala o que você falou pelo telefone pessoalmente." Aí eu pude avaliar a distância que havia entre mim e ele. Os quilômetros pensando, eu falei: "Eu acho que eu não vou conseguir." Porque eram 28 anos de um pensamento onde eu não era o preferido, mas que havia uma preferida e que nós ficávamos em segundo plano. Parando o carro lá em frente, eu fiquei ensaiando o que eu poderia falar com ele. Em um momento eu decidi entrar dentro do carro e voltar para minha casa. Ele: "Quer saber? Deixa para lá." E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim: "Mas já que você chegou até aqui, vamos vencer tudo isso." E aí, rapidinho, saí de dentro do carro, fechei a porta e fui em direção ao portão. Quando o seu João abriu as portas para mim, e o portão para mim, ficou surpreso porque eu não ia lá de semana. Quando eu entrei por aquela porta, pelo portão, rapidamente dei um abraço no meu pai, dei um selinho nele, sem esperar, e disse para ele com as letras desta maneira: "Pai, o Senhor é a pessoa mais importante na minha vida. Tenho o prazer e honra de ser seu filho. Se o Senhor não fizer mais nada, se o Senhor não fizer mais nada para mim, ainda assim eu te agradeço, porque se eu estou vivo aqui hoje, é porque o Senhor me concedeu o prazer de ter vida. E eu te agradeço muito." Ele falou: "Você quer entrar para falar com a sua mãe?" Eu falei: "Não." Ele ficou olhando para mim e ele disse assim: "Pai, filho, eu te amo. Isso é muito importante para mim." E fui embora para minha casa. Eu queria mostrar para ele que eu queria era resolver essa pendência, resolver essa questão emocional que eu tinha em relacionamento familiar. E fui embora. Passado uns anos, estamos almoçando na casa do meu pai. A Anice terminou o almoço junto com a minha mãe, elas saíram e foram para uma outra parte da casa, e eu fiquei na mesa com meu pai. Naquela conversa, naquele diálogo, meu pai disse assim para mim: "Filho, tem uma coisa que eu quero te dizer." Eu falei: "Pois não, pai, pode falar." Ele falou: "Antes da sua irmã Lúcia nascer, eu tive uma filha chamada Luísa." "Sim, pai, eu sei disso. Vocês já falaram a respeito disso." Mas tem algo que você não falou e que eu acho que é importante que eu te fale." Depois não. Ele falou: "Nós chegamos em Guarulhos e eu estava em experiência na metalúrgica que eu estava. Era o meu primeiro emprego. E acordamos num dia de manhã. A sua irmã estava queimando de febre. E aí a sua mãe disse: "Pode ir, velho." Era a maneira como a dona Rosa chamava o pai: "Velho, pode ir, velho. E eu fico aqui com ela tomando conta, para você não perder o emprego." E ele foi. 9 horas depois ele volta. E aí quando chega em casa, a Luísa está com febre ainda. E eles então vão até o hospital para socorrer a Luísa. 2 horas depois de estarem no hospital, o médico vem e fala para eles: "A Luísa não aguentou, nós perdemos ela, eu fiz de tudo que poderia." E ele disse assim: "Se vocês tivessem chegado pelo menos umas 4 horas antes, a gente teria conseguido salvar a vida dela." Seu João sai, com certeza cheio de culpa. Ele sai dali e vai para a capela dentro do hospital. E dentro da capela do hospital ele faz a seguinte oração: "Deus, se o Senhor me der a oportunidade de ter uma filha novamente, eu vou cuidar dessa filha como nunca, dar a ela tudo aquilo que ela precisa." E quando meu pai disse aquilo, foi como se eu tomasse um soco no queixo. E aí eu pude entender que por trás do meu pai, naquela atitude, havia algo que eu não sabia.
situações que ele vivenciou, mas que eu não sabia, o que levou ele a cuidar da minha outra irmã de uma maneira única, de uma maneira que ele queria poder compensar a perda que ele havia tido. E para nós foi extremamente libertador. Para mim foi libertador porque eu pude entender que não é que ele amava mais ela, mas que havia no coração e na alma dele um pesar e um voto que ele havia feito a Deus. Tudo mudou. Nosso relacionamento mudou. Mudou o relacionamento com a minha família, mudou o relacionamento com meus filhos. Meu pai se transformou numa outra pessoa. Já não era mais o seu João que tinha preferência. E aliás, eu também não era o filho que agora via que ele tinha preferência. Meus queridos irmãos, pais, filhos que estão aqui assistindo, existem coisas no coração do pai e da mãe que nós não entendemos, que são experiências que eles têm na vida e que eu preciso de uma mente renovada. Alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo, a cada dia precisa encurtar os espaços e os quilômetros que existem dentro de cada família e dentro de cada casa. Se queremos um ambiente extremamente saudável, nós precisamos buscar a força, engolir o nosso orgulho e ver que existe algo que tem um valor muito maior. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Permita que o Espírito Santo traga para você uma mente sadia. Até quanto vale a pena uma família dividida, um lar dividido e um ambiente dividido? Faça uma autoavaliação e peça o socorro para o Espírito Santo te levar a encurtar os caminhos que estão longe dentro de uma casa e dentro de uma família. Terceira coisa, proteja sua mente com os ataques do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos brindar nossas mentes, em especial das crianças e dos jovens, porque estamos vivendo tempos muito difíceis. Uma verdadeira lavagem cerebral, vinda de todos os lados, pelo ensinamento, por culturas, por entretenimento, por situações difíceis. Nós precisamos brindar a mente da nossa família, nós precisamos cuidar de cada um desses queridos, daquilo que está dentro da nossa casa. As toxinas estão aí para trazer enfermidade para essas crianças. Nós precisamos buscar na força do Senhor tudo isso. Então, eu preciso buscar o capacete da salvação. Eu preciso fazer com que esse capacete da salvação chegue à minha mente para trazer uma blindagem toda especial, para guardar isso. Eu preciso fazer com que isso chegue na mente dos meus filhos. Você, pai, mãe, faça isso. Olhe o que está sendo assistido. Acompanhe o que está sendo dito em todos os programas. Faça uma avaliação. E nós também. Olha o que nós estamos assistindo. Veja o que nós estamos vendo. Nós estamos aqui numa guerra diária. Proteja contra o ataque do maligno, proteja contra o ataque do mal, proteja a sua mente, proteja a mente também dos seus. Guarde tudo isso, vamos guardar a casa. Fazendo isso, como diz Efésios 6,17, colocando o capacete da salvação, que vai me proteger contra os pensamentos, e a espada do Espírito, eu vou permitir que a palavra de Deus permeie no meu coração, a minha alma e o meu interior. Quarto ensinamento que eu tiro para viver uma vida saudável, para que eu tenha uma mente saudável, para que eu tenha um corpo saudável, filtre os seus pensamentos diariamente. Filtre os seus pensamentos diariamente. A cada dia, filtre esses pensamentos. A cada dia, a cada momento e a cada instante. Filipenses 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Então Paulo está aconselhando aos filipenses, dizendo assim: meus amigos, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for amável, seja isso que domine o seu pensamento. Não permita que as setas do mal invadam a sua mente. Não permita que pensamentos das trevas, pensamentos obscuros venham dominar a sua mente e te escravizem e roubem o seu sono e roubem toda a questão da sua alma. Procure buscar uma mente sadia. Quando você perceber que esses pensamentos vêm, na hora paralise. Uma vez, ouvindo um vereador, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um dos Bezerras aqui, pregando lá num dos cultos de aniversário da cidade, ele pôde dizer assim: nós somos o limite do mal. Então não somente quando alguém vem dizer alguma coisa para nós, mas quando vem os pensamentos também para articularmos alguma coisa, para um tipo de vingança, de prejudicar alguém, ou de dizer um monte, ou de falar alguma coisa, eu preciso ser o limite do mal. Permita que tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é puro, domine o seu coração. Viva de uma vida saudável. Busque uma vida saudável. A sociedade e a mídia estão altamente tóxicas, nocivas, mesmo a saúde mental. E você precisa ativar filtros diariamente, porque do contrário sua mente vai ser reprogramada e reeducada por meio do lixo. A cada dia um novo bombardeio. A cada dia é impressionante como o mal não desiste de destruir a sociedade e de destruir também os nossos pequenos e destruir a família. Como é que está a sua mente? Como estão as suas emoções? Você consegue fazer uma autoavaliação de você mesmo? Você consegue fazer uma retrospectiva do seu interior e falar: Senhor, como é que está a minha mente? Será que eu só tenho falado coisa que eu não devo também? Será que eu só tenho falado coisas ruins? Será que eu só tenho falado negatividade? Faça uma avaliação, porque de repente isso está te prejudicando também. A gente pensa que a gente está se aliviando de falar essas toxinas, mas isso está prejudicando cada um de nós. Lembre-se que Jesus disse: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem maus, quão densas trevas e quantas enfermidades vão dominar o meu corpo? É algo para a gente pensar, é algo para uma grande avaliação. Queridos, nós não estamos aqui de passeio, não existe uma guerra sendo travada. Toda essa guerra que a gente observa hoje aí, ela tem a sua força e o seu cunho espiritual também. O mal luta incansavelmente. O mal luta incansavelmente para vir destruir. Por isso que João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Vamos mergulhar nessa vida abundante que Jesus trouxe para cada um de nós. O tempo é de guerra, não é um tempo de paz. Não é um tempo de cruzar os braços, é um tempo de guerra. E a igreja do Senhor está sendo conclamada para fazer parte dessa grande guerra e dessa grande luta. É isso mesmo. Vamos nos avaliar em Cristo Jesus. Vamos avaliar em Cristo Jesus. E quantos cristãos estão brigando aí, né, Solange? Quantos cristãos estão brigando aí em nome da fé, em nome de Deus, brigando uns contra os outros como se fôssemos nossos maiores inimigos, brigando contra o sistema, tentando arrumar situações e até mesmo culpados por situações que nós também poderíamos resolver. Se eu quero uma vida sadia e se eu quero um corpo saudável, guarde a palavra de Deus em sua mente. Deuteronômio 11, versículo 18 diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-na como símbolo nas mãos e prenda-os na tua testa. Deuteronômio 11, versículo 18.
Somente a palavra de Deus, por ser a espada do Espírito, poderá proteger a nossa mente de tantos ataques do mal. Se você for pesquisar algumas fotos dos judeus, e principalmente os ortodoxos, você vai ver que eles levavam tão a sério isso, que eles escrevem a palavra de Deus em algumas partes de couro e eles passam no braço inteiro. E tem uma caixinha, que para nós talvez seja a caixinha de promessa, que eles colocam na testa assim e fica uma caixinha. Qual é? Simbolicamente eles estão dizendo assim: eu estou guardando a palavra de Deus nos meus braços para lutar e eu estou guardando a palavra de Deus na minha mente. É algo tão extraordinário, e o quanto que eles levavam a sério e levam a sério até hoje isso, porque eles não poderiam perder. Queridos, nós estamos falando de uma nação que ficou fora durante pelo menos quase eles voltaram em 1948, menos 70 anos, 1570 anos fora da sua nação. Mas eles não perderam a sua fé, não perderam aquilo que eles acreditam, não perderam a sua língua. Eles continuaram vivendo, passando de geração para geração, em lugares e em terras, mas ensinando a língua para que aquela língua não perdesse para a geração futura. Preciso pegar esses bons exemplos da nossa vida. Alimente sua mente pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos 5, 7, irmã Silésia, diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Eu preciso permitir que o Espírito Santo alimente a cada dia. Ouça louvores o dia inteiro. Seja habitolado, como o pessoal fala. Seja fanático para as coisas de Deus e você vai ver que o Deus de paz vai produzir coisas extraordinárias na sua vida. Vamos refutar a mentalidade que está aí, porque a mentalidade do mundo é morte, a mentalidade do mundo é destruição, mas a mentalidade do Espírito é trazer vida e vida em abundância. 7. Proteja a sua saúde mental das doenças emocionais. Proteja a sua saúde mental das doenças emocionais. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Por isso que ele diz, vai guardar as nossas emoções e a nossa mente, vai guardar os nossos sentimentos e os nossos desejos, se nós nos voltarmos realmente para Deus. Cuidado com a doença do coração. Elas podem atingir e atacar diretamente a sua saúde mental. Por exemplo, se você guardar seu coração contra a ansiedade, vai experimentar a paz do Senhor que excede a sua mente, a sua vida interior, mesmo com agitação exterior. O mundo está caindo lá fora, mas você consegue se manter em grande equilíbrio. Você vai conseguir se manter em grande domínio. Você vai conseguir se manter sabendo que a tempestade ela vem, mas você vai conseguir, como Jesus, no meio daquela tempestade, dormir dentro do barco. Vai dizer como salmista: em paz me deito e em paz me levanto, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Vamos guardar isso. Para que a sua mente esteja sadia e todo o seu corpo seja saudável, direcione sua mente para amar ao Senhor. Para que a sua mente esteja sadia e todo o corpo seja saudável, direcione sua mente para amar o Senhor. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E é interessante também isso aqui para o judeu, querido, porque esta é
Essa recitação se chama Shema. É a primeira recitação que um jovem de 12 anos vai fazer. Aquilo que é apresentado para eles como sendo Bar Mishma, onde o adolescente vai se transformar em um homem. Ele sai da fase de criança e vai para a fase de homem com 12 anos. E a primeira coisa que ele tem que recitar é o Shema, onde antes de ler a Torá e antes de olhar para a Bíblia, ele vai tapar os olhos dele e ele vai fazer a recitação, porque isso o pai ensina sentado à mesa, andando no caminho, onde ele vai ter que dizer: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o seu Deus de toda a tua força, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. E aí depois que ele recita isso, o rabino permita que ele olhe para a palavra sagrada de Deus, aleluia. E ele olha para a palavra sagrada de Deus e ele vai dizer: ouve, ó Israel, a primeira leitura em público. Agora ele se tornou um judeu, agora ele se tornou um homem. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Mente sadia, alma sadia. Vamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Treine isso todo dia. Adore Ele em espírito. No seu trabalho, adore em espírito. Andando na rua, adore o Senhor em espírito. Está em algum momento pensando, pense nas coisas que realmente são do alto. Pensa nas coisas que vão te fortalecer. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12. Coisa linda, é tratado lindo quando ele vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e isso é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Conclusão, concluímos. Se você tem Jesus, sua mente foi transformada. Agora você tem a mente de Cristo. Você é um homem e uma mulher espiritual que nasceu de novo. Não está dentro dos padrões e nem do sistema do mundo. Porque você tem uma nova mente. Você tem novos princípios, tem que adquirir novos hábitos e novos valores. 1 Coríntios 2, 15, 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, vamos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Vamos buscar outros valores, vamos mudar a nossa sociedade, vamos mudando a nossa família, mudando a nossa comunidade, mudando a nossa igreja, mudando a nossa cidade, mudando o nosso estado, mudando o nosso Brasil e com tudo isso mudando o mundo. Jesus, por isso que Jesus disse: vão por todo mundo, porque ele tinha uma mensagem, ele tinha algo que transformaria não somente a família, não somente Jerusalém, não somente Judéia, mas também Samaria e também aos confins da terra. Por isso que a ordem era: vai, começando de vocês, começando da sua parte, começando da sua área, começando comigo. Se eu tiver uma mente sadia, pensando em tudo aquilo que é bom, puro, justo, eu vou influenciar aqueles que estão perto de mim. Influenciando aqueles que estão perto de mim, a chance de nós vencermos, ela é muito grande. Que Deus te dê um tempo extraordinário de saúde. Que o Senhor te dê saúde em todas as áreas da sua vida. Que Ele te dê saúde para você vencer no dia mal. Que Ele te dê saúde para vencer nessa sexta-feira agora. E que Ele te dê um final de semana maravilhoso. Final de semana é dia dos pais. Final de semana é momento de confraternização. E eu quero concluir com você justamente nisso daí, dizendo: olha, vamos valorizar aquilo que nós temos. Eu não tenho mais o seu João. O seu João partiu há alguns anos atrás, há algum tempo atrás. E foi realmente momentos difíceis. Dia dos Pais, hoje eu sinto a falta do seu João. Não vou mais pedir bênção para o meu pai, mas feliz, porque eu pude resolver tudo aquilo que eu tinha de pendência com ele, zerado de tudo, com as boas memórias apenas. Não vamos permitir que
que partamos dessa terra, ou as pessoas que nós amamos partam dessa terra, sem resolvermos aquilo que nós temos que resolver. Você vai ver que vai valer demais a pena. Vai valer demais a pena. Quando recebi a notícia do meu falecimento do meu pai, saindo de Tatuí até Guarulhos, eu fui pensando nos bons momentos. E como foi bom eu ter guardado aquele orgulho, jogado fora, ter liberado a minha alma para ter aquela conversa com ele, porque aquilo mudou o curso da nossa história, mudou o curso da minha vida. E hoje posso, a cada dia vejo meus filhos, eu dou um beijo neles, um selinho neles, a gente se abraça sempre, e com os netos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Deus quer visitar a família, Deus quer visitar o seu povo. Que o Senhor te dê saúde emocional. Não permita que o maligno influencie a sua vida, mas pelo contrário, olhe para aquilo que realmente é bom. E fazendo tudo isso, Deus vai ser com você. Cuide da sua mente, cuide da sua vida emocional. A sua vida importa. Viva intensamente, cada dia, cada momento, porque isso vai ser passado de geração a geração. Beijo no teu coração. Eu te amo em Jesus. Café com Coragem nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica. Por isso, vamos romper com a saúde emocional. Faça suas terapias com Deus. Se preciso, faça sua terapia com alguém. Libere sempre a sua alma e viva feliz. Te amo em Jesus. Beijo no teu coração. Segunda-feira, 10 horas da manhã, retorna aqui para mais um Café com Coragem. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com alguém. Hoje ele vai estar sendo colocado no YouTube, porque nessa noite o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer isso e distribuir esse vídeo, porque eu creio que vai ser ferramenta para curar muitas famílias, muitos relacionamentos de pais e filhos.